Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube, como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresh para falar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal e o seu comentário aqui embaixo, já que é muito importante a participação da audiência. E a gente vê, né, Dani, que a cada edição, gente do país inteiro participando, até de outros lugares de fora do Brasil. Então, pedir para você deixar aqui no seu comentário qual cidade, qual lugar aí que você que assiste nos acompanha, que aí a gente vai acompanhando aqui, quem sabe mandar até um abraço, um alô nas próximas edições. Deixa aqui embaixo o lugar que você, a cidade, o estado ou o país que você está assistindo o Expresso. Entrando no primeiro assunto dessa edição de hoje, né, Dani? A gente vai falar sobre um possível acordo de cessar-fogo com o Líbano. Pode ser que saia agora, nos próximos dias, um acordo de cessar-fogo entre Israel, e o Líbano para acabar com a guerra na fronteira norte do país, né? A gente vem falando aqui, a gente sabe que no dia seguinte, ao 7 de outubro, praticamente no dia 8 de outubro, o grupo terrorista Hezbollah, que atua no sul do Líbano, começou a atacar contra alvos israelenses, né, no norte. A gente tem aí cidades inteiras, fantasmas, famílias desabrigadas. E quais são as perspectivas para que isso aconteça e qual é a situação na guerra contra o Hamas em Gaza, né? Primeira frente que Israel atua aí nessas várias frentes, várias guerras que Israel vem enfrentando desde outubro do ano passado. Pois é, né? Vamos começar aqui pela talvez uma boa notícia desse cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, né? Quer dizer, a gente fala Israel e Líbano, apesar do Líbano ter ficado se colocado meio, não é comigo, né? A situação é com o Hezbollah, né? O Hezbollah a gente sabe que é uma espécie de estado paralelo dentro do Líbano, né? Mas as negociações de cessar-fogo são feitas entre dois países soberanos. Né? Então, é Israel e o governo libanês, não é Israel e Hezbollah, até porque Hezbollah é um grupo terrorista, apesar de, por incrível que pareça, a ONU não considerar o Hezbollah como um grupo terrorista, mas o Hezbollah é um grupo terrorista criado para causar terror contra Israel, criado para acabar com Israel, e que foi tomado pelo Irã nas últimas décadas como proxy, né? Como uma marionete de Teherã no objetivo de acabar com o Estado de Israel. Então, a gente, como você mesmo falou, muito bem falado, a gente teve, né, aquele atentado terrorista horrível do Hamas contra todo mundo sabe, o 7 de outubro de 2023, e no dia seguinte, na verdade, acho que foi no dia 9, na madrugada de 8 para 9, o Hezbollah começou a atacar Israel com dois objetivos. Primeiro, mostrar solidariedade ao Hamas pelo atentado que matou mais de 1.200 pessoas e sequestrou e matou e trucidou famílias inteiras, colocou mais de 6 mil membros do Hamas que invadiram Israel e foram de casa em casa matando pessoas nas casas, sequestrando. A gente tem 101 sequestrados ainda, reféns ainda no Hamas. E o Hezbollah ficou muito feliz com o que aconteceu, com o que o Hamas fez, achou ótimo e falou: vou me solidarizar e vou começar também a atacar Israel a partir do norte, né? Porque a faixa de Gaza faz fronteira sul. E o objetivo era esse, era uma coisa mesmo meio vamos atacar do norte para mostrar solidariedade, e o segundo objetivo para dividir as forças de Israel, quer dizer, Israel não ficar só tendo que dar atenção para o que acontece na fronteira sul, mas também ter uma outra fronteira para distrair, para diminuir a força das forças de segurança israelenses. Então, o Hezbollah que tinha, né? A gente não sabe exatamente quanto do arsenal do Hezbollah sobrou, mas algo em torno de 200 mil foguetes e mísseis e drones. Acho que isso não conta nem drones, acho que é mais de 200 mil entre mísseis e foguetes apontados para Israel. A gente sabe cada vez mais informações de como estava essa preparação do Hezbollah para atacar Israel assim que o Irã decidisse. Tinha o plano, né, de conquista da Galileia, tinha túneis embaixo da terra, assim como também
na faixa de Gaza, estava tudo meio pronto. Hoje o exército israelense, inclusive, soltou um vídeo mostrando que tem uma cidade, uma aldeia na fronteira, 500 metros de Metula, que é a cidade mais ao norte de Israel, na fronteira com o Líbano, um vilarejo chamado Kfar Kile, que mais ou menos, pelas imagens que eu vi lá, mais ou menos tipo metade ou 60% das casas tinham infraestrutura do Hezbollah dentro, ou algum míssil dentro, ou alguma abertura para túnel, ou armas, ou alguma preparação, quer dizer, tinha sido, na verdade, 60%, 50%, 60% das casas tinham sido meio que encampadas pelo Hezbollah para atacar Israel assim que o Irã desse o sinal verde, e a gente sabe que essas pessoas que moram nessas aldeias, assim como na faixa de Gaza também, enfim, os que são civis, né, porque muitas famílias do Hezbollah foram e morando, né, chegando perto de Israel para morar nessas aldeias, mas algumas pessoas, quer dizer, as populações que já existiam lá antes, recebiam dinheiro para deixar que um quarto da casa fosse um depósito de armas, que o quarto da criança tivesse, na verdade, uma porta embaixo que você abre e entra num túnel. Recebe aí $500 por mês, $1.000 por mês, não sei exatamente os valores, mas era isso que acontecia em Gaza, né? A gente falou disso na época do ataque de 7 de outubro. Quer dizer, então, o Hezbollah começou a atacar Israel no dia 8 ou no dia 9, e já foram mais de 13 mil. Eu não sei se eu não sei os números, tá? Mas são ataques diários, porque aumentou muito nos últimos dias, e eu vou explicar por quê. Mas são ataques diários com mísseis, drones e foguetes contra Israel a partir do Líbano. Hoje, muito mais do que Gaza. Gaza, por causa da entrada do exército israelense e a operação israelense, a guerra, né, em Gaza, que fez com que praticamente todas as unidades, os batalhões, né, digamos assim, paramilitares do Hamas tenham sido desmantelados, né, e o arsenal do Hamas praticamente acabou, talvez tenha um pouco mais, de vez em quando ainda tem um foguetinho que eles conseguem mandar. O Hezbollah é diferente. O Hezbollah tem uma infraestrutura muito maior, muito mais mísseis, muito mais organizado, com muito mais pessoas, né, treinados pelo Irã, que treinam, que lutaram, na verdade, na Síria contra o Estado Islâmico na Síria, para deixar, na guerra civil, na verdade, da Síria, em prol do presidente Bashar Assad, né? Então o Hezbollah foi todo ajudar em nome, né, pedido da Rússia e do Irã para manter o Assad no poder na Síria. Quer dizer, então é um exército, só que é um exército de um Estado paralelo, não é um exército do Líbano, é um exército do Irã, digamos assim, dentro do Líbano, né? Então, eles são muito mais organizados, e a gente fala aqui, quem acompanha o Expresso desde do 7 de outubro, eu falava que se tiver alguma escalada que leve a uma guerra entre Israel e o Hezbollah, vai ser terrível, e é o que está acontecendo. Está sendo terrível. Nos últimos meses, a escala escalou muito mais. A gente tem, nos últimos 2 meses, uma entrada terrestre de soldados israelenses no Líbano, ocupando e chegando a essas aldeias, esses vilarejos na fronteira, para tentar desmantelar essa infraestrutura do Hezbollah e tentar o que é o objetivo da guerra contra o Hezbollah, que 60 mil israelenses consigam voltar às suas casas em cidades que foram abandonadas a pedido não, né? Quer dizer, o governo israelense falou: saiam de suas casas aí, porque o Hezbollah está atacando, para evitar mortes, né? Que Israel tenta evitar a morte de seus civis, né? Evitar a morte, então saiam, essas cidades foram evacuadas. E tem cidades na fronteira, Kibbutzim, Moshavim, cidades, agora Naharia, que é uma cidade grande no norte, que está do lado mais perto do mar Mediterrâneo, também está sendo todo dia bombardeada. Quer dizer, se antes o bombardeio era mais próximo da fronteira com
com as colinas de Golã, com a Síria, agora não, agora o bombardeio está sendo mais para o lado do Mar Mediterrâneo, perto de Haifa, um pouco a norte de Haifa, e Haifa, inclusive, está sendo bombardeado diariamente. As cidades satélites de Haifa, que a gente chama de Krayot, que são Kiryat Ata, Kiryat Motzkin, muitas Kiryot, que a gente chama de Krayot, que são várias cidades que começam com o nome Kiryat. Então, as Krayot, que ficam no norte de Haifa, estão todo dia levando mísseis e foguetes. Está um desespero lá, as pessoas estão desesperadas. Hoje, essa semana, caiu um drone dentro de um jardim de infância, dentro de uma creche, e a professora, inclusive, ela ouviu sirene de uma cidade do lado. Nem tinha tocado a sirene na própria cidade, porque era um drone, e o drone ele vai fazendo aquele caminho, aquela rota que você não sabe exatamente para onde o drone vai, e não tinha tido sirene na cidade em Nesher, né, que é essa cidade onde caiu o drone no final das contas, mas mesmo assim a professorinha escutou a sirene da cidade do lado e falou, por via das dúvidas, vamos entrar aqui no bunker da creche. E assim que ela levou as crianças para o bunker da creche, o drone caiu. Estraçalhou a todos os vidros assim da salinha onde eles estavam há 5 minutos antes. As crianças, eram 17, 18 crianças, uma coisa assim, que né, sobreviveram por milagre quase, nesse caso. Né, porque a professorinha falou, não, eu estou escutando uma sirene, não é aqui ainda, mas vamos embora, vamos entrar no bunker. Então, quer dizer, a situação no norte, o norte está pegando fogo, e agora, por que aumentou nos últimos dias, então, esses ataques do Hezbollah contra o norte israelense, inclusive contra Tel Aviv também? Essa semana eu tive que entrar aqui no meu bunker da minha casa também, 1 ou 2 vezes. Porque, e aí veio o paradoxo, né? O paradoxo é que justamente está sendo negociado um cessar-fogo. E as pessoas acham, mas, poxa, se está sendo negociado um cessar-fogo, então devia acalmar, devia ficar mais tranquila a situação. Israel também está atacando muito, né? Claro, eu não falei da contrapartida, que Israel também está atacando a Dáhia, que é aquele bairro do Hezbollah ao sul de Beirute. Israel está atacando vários arsenais e locais de fabricação de foguetes e de mísseis também no sul, né, no sul do Líbano, e está atacando, inclusive, na Síria, está atacando muitos postos avançados, digamos assim, do Hezbollah na Síria. Teve um ataque grande hoje, perto de Damasco. Esse ataque, na verdade, eu não sei nem se foi contra o Hezbollah, acho que foi contra um quartel-general da Jihad Islâmica, perto de Damasco. Quer dizer, então está pegando fogo essa fronteira toda entre Israel e o Líbano, inclusive também transbordando aí para a Síria. E, novamente, quer dizer, todo mundo pensa, você está negociando um cessar-fogo, então devia acalmar, devia mostrar boas intenções, devia não sei o que, mas aqui no Oriente Médio não é assim que funciona. Quando tem um aumento de ataques, a gente sabe que quando começa a se falar que vai ter cessar-fogo, a gente já se prepara que vai ter mais ataque. Tá? Porque os dois lados querem alcançar uma situação de ganho máximo até ter o cessar-fogo. Quer dizer, então Israel quer tentar o máximo possível, destruir o máximo possível de arsenal, de míssil, de não sei o que possível antes do cessar-fogo, porque aí vai ter que parar. E o Hezbollah, por sua vez, tenta matar o máximo possível de israelense e aterrorizar o máximo possível que pode. Tá? Então, e mostrar força, e dizer, como somos fortes. Por quê? Porque na negociação do cessar-fogo é aquela coisa, tipo, se vocês não negociar, vai piorar. Então, meio que os dois lados mostram força para poder negociar com uma base um pouco mais... né? Porque a gente sabe que a negociação é aquela coisa, né? Você começa pedindo mundos e fundos, aí você fala, não, então tá, então eu vou, vamos entrar num consenso, então o que eu pedi antes, eu peço então menos, entendeu? Mas, na verdade, você queria aquele menos mesmo, você começou pedindo mais porque você sabia que você ia ter que, né, abrir mão, né, de alguma coisa, porque é uma negociação. Então, essas negociações de guerra aqui no Oriente Médio, elas levam aqui, perto do cessar-fogo, a situação piore.
Inclusive, tem muitos casos de pessoas que morreram no último dia. Eu me lembro que em 2006, a última guerra entre Israel e o Hezbollah, tipo, no último dia, o Hezbollah lançou um míssil que matou, não sei, uns 20 soldados, uma coisa assim. Eu posso estar errada, provavelmente estou errada nos números, mas é sempre assim, quando chega perto do cessar-fogo, a situação fica mais complicada. E aí vamos falar do cessar-fogo em si. O que estaria nesse cessar-fogo, né? É o que parece esse documento, esse esboço já foi enviado hoje pelo embaixador dos Estados Unidos ao governo libanês, porque a negociação está sendo feita com o governo libanês, não com o Hezbollah, e com mediação dos Estados Unidos. Tá? Então, agora a bola está do lado do governo libanês. E o que está pegando? Né? Só para dar uma pincelada dessa negociação com o Hezbollah. O que Israel quer? Israel quer basicamente duas coisas. Israel quer que o Hezbollah se retire do sul do Líbano e suba 40 quilômetros para o norte e fique do outro lado de um rio chamado Rio Litani. Tá? E, na verdade, esse buffer zone, digamos assim, do Hezbollah, né? Esses 40 quilômetros que o Hezbollah não estaria, é o que foi acordado na resolução 1701 de 2006, que acabou a guerra de 2006 entre Israel e Líbano. Foi uma resolução da ONU, aprovada na ONU, que pedia, né, exigia que o Hezbollah, para terminar, para ter cessar-fogo, que o Hezbollah se retirasse do sul do Líbano, chegasse mais ao norte do Líbano, porque quando você passa desse rio Litani, mais ao norte desse rio Litani, os mísseis de foguete já não entram, já não tem range, né, já não chega, ou então só alguns que chegam, que são mais a longo alcance, mas os foguetinhos e os droninhos já não sei que já não chega na fronteira, né? Então o que Israel quer é que o Hezbollah retorne, né, volte para o norte do Líbano, como foi acordado na resolução 1701. Isso é óbvio, todas as partes, inclusive até o próprio governo libanês, aceitam isso, até porque essa resolução ainda está em vigor, né? O que é um absurdo, né? Porque nos últimos 18 anos, apesar das forças da ONU, da UNIFIL, terem sido colocadas no sul do Líbano, justamente para evitar que o Hezbollah voltasse para a fronteira com Israel, a UNIFIL não fez nada. O Hezbollah começou a voltar, como eu falei, começou a construir 50%, 60% das casas na fronteira, cheia de míssil dentro, cheia de infraestrutura militar. E a UNIFIL, né, essas forças da ONU, não fizeram nada para evitar que em 18 anos o Hezbollah fosse voltando para a fronteira com Israel. E a gente está vendo agora o resultado disso, né? Dessa guerra. Então, na verdade, todo mundo concorda com isso. Então, o Hezbollah vai para o norte do rio Litani, não fica mais perto da fronteira. Ok. O outro lado, a contrapartida de Israel se retirar seu exército e parar de atacar o Líbano, o sul do Líbano, a Dária, para de atacar. Ok, isso é cessar-fogo. Beleza. Só que Israel diz o seguinte, à luz do que aconteceu nos últimos 18 anos, que a ONU não fez nada para evitar que o Hezbollah voltasse à fronteira, que ninguém fez nada para evitar, ficou todo mundo, não, não está acontecendo nada não, está tudo direitinho, nem o governo libanês fez, o exército libanês que deveria ter ocupado, o exército libanês deveria ter entrado no vácuo do Hezbollah. Né? A ideia era que o exército libanês ficasse na fronteira entre Israel e Líbano, não o Hezbollah. Isso não aconteceu. Né? Então, o que Israel fala? Isso também está no cessar-fogo, que em 2 meses, no lugar onde estava o Hezbollah, esteja soldados do exército libanês. Tá? Isso está lá nesse acordo de cessar-fogo. Então, Israel fala, à luz do que aconteceu nos últimos 18 anos, que nada da resolução 1701 aconteceu, o governo libanês não se importou nem um pouco, não estava nem aí para que o Hezbollah voltasse, e dane-se Israel, que o Hezbollah ataque Israel mesmo. Era uma coisa meio tipo assim, tipo, a ONU decidiu que a gente vai substituir, digamos assim, o Hezbollah no sul do Líbano. A gente não vai fazer, a gente tem outras coisas a pensar, temos outras prioridades, né? Outros problemas. E a gente sabe que o Líbano tem muitos problemas de crises financeiras, crises
políticas, né? Muitos problemas de pobreza, guerra civil na Síria, que teve com a imigração em massa de sírios para dentro do Líbano. Quer dizer, então, a gente sabe que o Líbano é um país que está em crise e agora mais do que nunca, né? Um país quase falido, né? Não sei se a palavra quase está certa aí. Então, o governo libanês não se tocou, não deu bola para essa resolução. Então, Israel falou, à luz do que aconteceu, de que o governo libanês não dá bola para uma resolução que ele mesmo aceitou há 18 anos atrás, o Hezbollah fez o que quis, a ONU fechou os olhos, mandou lá não sei quantos milhares de soldados para o sul do Líbano para, sei lá, fazer o quê? Ficar vendo televisão o dia inteiro, não sei o que eles faziam lá. Nós queremos que nesse cessar-fogo tenha uma cláusula que diga que nós temos o direito que assim que o Hezbollah lançar um foguetinho ou chegar na fronteira, chegar 10 quilômetros da fronteira, não sei exatamente o número, mais ou menos assim, mais ou menos isso, chegar a um ponto que a gente comece a ver militantes, né, combatentes do Hezbollah descendo, ou jogar um foguetinho, ou fazer qualquer coisa, a gente se dá ao direito de atacar. Tá? Vai ter cessar-fogo, tudo bem. Mas se o Hezbollah violar esse cessar-fogo, a gente pode atacar. E aí o Líbano não aceita. O governo libanês não aceita. O Hezbollah, obviamente, não aceita, né? E o governo libanês falou, não, está falando, não, olha, é difícil. Não, a gente não aceita isso. Cessar-fogo é cessar-fogo. Israel não pode atacar depois. Só que os israelenses falam, peraí, vocês dizem isso, a gente não pode atacar depois. Ótimo, maravilha. A gente não quer atacar se vocês não violarem também. Quer dizer, a violação vai ser primeiro uma violação do Hezbollah e depois nós atacamos. Então está uma discussão sobre essa cláusula só e parece que o meio termo vai ser que Israel vai primeiro avisar para o governo libanês, depois avisar para os Estados Unidos. Quer dizer, primeiro Israel vai falar, olha, vale uma, dali duas, dali três, eu vou atacar. Quer dizer, tipo uma coisa meio... Estou avisando, se essas pessoas que estão violando, que estão chegando posto das fronteiras não se retirarem, se atacarem mais um foguete, a gente vai atacar. Então, Israel meio que vai dizer, vou atacar. Talvez seja esse o consenso. Tá? Então, é isso. Algumas pessoas estão bem otimistas, dizendo que esse cessar-fogo é para agora, tipo dias, semanas, talvez. Outras pessoas estão um pouquinho menos otimistas, dizendo que é mais complicado, blá, blá, blá. Mas provavelmente deve acontecer antes do Trump entrar no poder, porque isso também tem a ver com o fato do Trump ter sido eleito. Né? Uma coisa meio tipo, sei lá o que o Trump vai fazer, então vamos resolver essa situação antes, e obviamente o Netanyahu quer dar um prêmio para o Trump, né, o querido amigo dele, então esse cessar-fogo deve sair, espero também, não tenho bola de cristal, e aí isso pode afetar o que acontece com o Sul. Agora vamos falar rapidamente, 2 minutinhos, sobre o que está acontecendo na faixa de Gaza. A gente tem visto cada vez menos ataques de Gaza contra Israel. O pessoal de Ashdod, de Ashkelon, que sofreram no ano passado, ou começo desse ano, muito. Sderot, todos os kibbutzim que foram destruídos em volta, muita gente já voltou, praticamente todos, acho que 80% da população já voltou, talvez mais, para esses lugares, e estão vivendo o dia a dia mais ou menos normal, no meio da guerra, porque tem menos ataques. E por que tem menos ataques? Porque os soldados, o exército israelense meio que acampou no meio da faixa de Gaza. Eu queria que você colocasse essa ilustração que eu quero mostrar. Esse é um assunto complicado, talvez eu fale um pouco mais desse assunto na semana que vem. Agora eu vou dar só uma pincelada, tá? Essa parte vermelha que vocês estão vendo a faixa de Gaza, está tudo em hebraico, eu sei, desculpa, tá? Mas vocês estão vendo a faixa de Gaza, que é esse pontilhado, tá? E vocês estão vendo que tem uma parte vermelha no meio, tá? Essa parte vermelha no meio se chama corredor Netzarim, que é um corredor, uma espécie de buffer zone, de novo, uma zona tampão, que o exército israelense criou no meio de Gaza. Então, você vê que para o norte, tem o norte de Gaza, né? Tem o pontilhado mais para cima, e tem o sul de Gaza mais para baixo. E esse corredor vermelho está no meio, e o exército israelense meio que separando norte e sul. E vocês veem que também tem um corredorzinho um pouco menor, mais para o norte, também em vermelho,
que é outro lugar que o exército israelense está bem presente, que é o campo de refugiados de Jebalia, que é um dos lugares que mais saiu terroristas para cometer atentados, é bem perto, né, de Netiv Sará, de Zikim, de Beeri. Então, o exército está presente lá. Mas presente tanto que tipo, é quase como se tivesse... os soldados estão lá meio que sem ninguém, entendeu? Meio que não tem... os palestinos estão separados. Tem palestino para o norte, palestino para o sul, e no meio tem essa zona de tampão. E isso leva muitas pessoas a se preocupar com, talvez, o objetivo ou a estratégia de longo prazo, ou, quem sabe, o plano do governo israelense de se manter lá. E a gente sabe que Israel se retirou da faixa de Gaza em 2005. Seria isso, esse corredor Netzarim, uma volta de uma presença israelense militar? Não estou falando nem de presença civil, não estou falando de construção de assentamentos, não. Tem alguns parlamentares que querem até isso também, né? A gente já falou disso, inclusive, no começo do ano. Teve uma conferência, uma convenção, vamos voltar a construir assentamento. Não está no consenso em Israel de jeito nenhum isso. Mas essa presença militar na faixa de Gaza, depois de 18 anos, sei lá, quanto tempo? Quase 20 anos que Israel saiu, em 2005, mais... Não vou dizer que é consenso, porque eu não estou vendo uma discussão muito grande sobre isso, está começando a se discutir um pouco isso, tá? Mas muita gente aqui em Israel fala... se é o preço para manter a calma e as pessoas poderem viver na fronteira sem medo de terrorismo, o preço vai ser presença militar dentro da faixa de Gaza. E isso é muito preocupante. Eu não sei o que pensar pessoalmente em relação a isso. Muito, muito preocupante. Muita gente preocupada com nova ocupação israelense da faixa de Gaza. E muita gente que fala, não, é uma presença militar, não é uma ocupação, é uma presença militar temporária, mas que vai manter a calma por anos. E também é preocupante pelo fato de que, para você manter essa ocupação militar, essa presença militar, não vou falar ocupação porque essa palavra foi tirada de contexto tantas vezes quando se fala em Israel, que essa presença militar israelense na faixa de Gaza sugere, impõe que tenha soldados israelenses lá e que estão pagando com suas vidas. Eu tenho um número de soldados que morreram desde o dia 7 de outubro do ano passado, 793, eu não sei nem se conta com os 6 que morreram hoje, ou ontem, no Líbano. Então, você tem 800 soldados, 383 de serviço obrigatório, quer dizer, jovens de 18, 19, 20 anos, 141 oficiais, quer dizer, soldados que são um pouquinho mais velhos, que estavam fazendo carreira militar, e 269 reservistas, gente que não era mais soldado e que botou de novo o uniforme para lutar, gente com 30, 40, 50 anos, pessoas com filhos, com trabalhos, que deixaram tudo para trás para voltar a lutar. Tá? Então, os soldados e as famílias, né, esses soldados estão pagando o preço maior por essa guerra, e essa presença militar israelense em Gaza tem muita gente que não lembra de como que era antes de Israel sair em 2005. Eu lembro. Eu, inclusive, estava lá quando Israel saiu em 2005, na retirada israelense da faixa de Gaza. Eu fiz a cobertura da retirada. Fui uma das últimas pessoas a sair da faixa de Gaza antes de Israel fechar a porta. E a quantidade de soldados e civis israelenses que morriam em Gaza antes era terrível. Era casos uma vez por semana, sabe, de terroristas matando famílias inteiras, israelenses lá dentro. Ok, colonos, né? Vocês podem, quem, né, odeia colono, pode dizer, não quero colono. Não justifica você matar a família inteira do colono. Né? E os soldados que tinham que ficar lá para fazer a segurança dessas pessoas. Claro que eu fui a favor da retirada israelense da faixa de Gaza, eu fui a favor,
Estou dizendo aqui uma opinião pessoal, que eu até tento evitar de falar de maneira tão contundente, mas eu achei que naquele momento era óbvio que Israel tinha que ser retirada da faixa de Gaza, mas eu não sei, eu me pergunto se o exército israelense se retirar novamente da faixa de Gaza, o que vai acontecer? O Hamas continua. Israel não conseguiu seu objetivo militar de acabar com o Hamas, ou depor o Hamas. Não é nem acabar com o Hamas, porque o Hamas é uma ideia, aquelas coisas todas, mas pelo menos depor o Hamas do governo de Gaza. Israel não conseguiu nem isso, por muitos motivos. Então, se os soldados se retirarem da faixa de Gaza, quanto tempo vai demorar para começar de novo os foguetes? Contra os kibbutzim, contra Sderot, contra Ashkelon e Ashdod. E pior do que os foguetes, porque os foguetes israelenses estavam acostumados a ficar se escondendo no bunker 2 vezes por dia, tá? Que é horrível, as crianças todas com trauma. Israelenses, eu ouvi dizer que, sei lá, 80% das crianças ao redor da faixa de Gaza têm traumas, tá? Fazem xixi na cama de noite. O pior é, novamente, ter um 7 de outubro. Ter uma invasão de Israel por milhares de terroristas indo de casa em casa matando as pessoas. Então, confesso que eu não sei o que pensar sobre isso, e essa discussão está começando dentro de Israel, e a gente pode discutir e falar um pouco mais disso nos próximos expressos. Traz uma série de dilemas, né, Dani? A gente, muito tempo, desde os primeiros meses de guerra, né, parlamentares, autoridades, né, que já tratavam do day after, né, sobre como que seria o dia seguinte, após o final da guerra, né, quais seriam as possibilidades. E uma coisa que você comentou e que me veio à mente, né, é que você provavelmente também vai ter que aumentar o número de soldados, né, de pessoas ali servindo ao exército, né, e já tem uma discussão em torno desse tema que está quente dentro da sociedade israelense, que é a questão do alistamento dos ultra-ortodoxos, né? E com certeza uma operação militar, mesmo em torno das fronteiras ali, vai demandar uma maior quantidade de pessoas, soldados ali atuando, né? Então, não é uma resposta fácil, né? Ao mesmo tempo, tem isso, a segurança das famílias, dos kibbutzim ali, como é que fica o trauma, né? Tem gente não sei se foi aqui no Expresso ou em outro lugar que eu ouvi, né? A gente discutiu de pessoas que têm trauma que não conseguem dormir porque acham que a qualquer momento a casa vai ser invadida, alguém vai entrar. Então, imagina, né? Sai todo mundo ali, deixa do jeito que está. A gente acredita que as pessoas não vão conseguir se sentir 100% seguras. Então, é um dilema muito grande. A gente vai continuar acompanhando aqui também, aqui, assim como a discussão do cessar-fogo no Líbano, né, que saiu hoje no Washington Post, e o ministro, né, de Assuntos Estratégicos de Israel, Ron Demer, eu acho que até discutiu com Trump, né, então aquilo que a gente Ele acabou vinha de voltar de Washington sobre isso. Né? aquilo que a gente vinha falando na edição passada, né, dos impactos aí da eleição do Trump, né, dele retomar e de se colocar nesse lugar de negociador, né, uma coisa que ele trouxe na campanha dele, e a gente vai acompanhando os próximos passos aí das negociações e do day after, né, e do plano em Gaza. Entrando no segundo assunto dessa edição, falar um pouco sobre a situação, a relação, né, entre Hamas e Catar. Isso porque parece, né, que o Catar vai expulsar o Hamas de suas fronteiras. Há boatos e rumores de que o governo do Catar teria chegado à decisão de expulsar lideranças do Hamas de Doha, sua capital. Aí eu queria saber, Dani, se isso é verdade, se existe alguma pressão internacional, parte da comunidade internacional, porque digamos assim, no mínimo estranho, né? Você ter tanta complacência com terroristas do nível do Hamas, né? Estranho é a palavra bonita que você usou, né? É conhecido que o Catar é um país que apoia o Hamas. Né? O Catar foi o principal
financiador do Hamas nos últimos anos, com complacente, né, com a anuência do governo israelense Netanyahu, que deixava, né, o Qatar mandar dinheiro para o Hamas, e a gente sabe para onde foi esse dinheiro, para os túneis, né, para os armamentos. Mas o Qatar nunca... porque a gente não fala... a gente não vê os discursos em árabe internos, né, mas o Qatar é a favor, né, do Hamas, a favor da resistência contra Israel, quer dizer, isto é, o fim de Estado de Israel. A gente vê que o Hamas, que o Qatar criou, inclusive, a Al Jazeera, né, que é essa pseudo-CNN que o Qatar criou e que tem a agenda claríssima anti-Israel, que chega até a dar raiva, porque quando é uma agenda anti-Israel mal feita, né, com um estúdio mal feito e mal não sei o quê, a gente fica, tudo bem, mas fazer uma pseudo-CNN com uma agenda explícita e implícita de só noticiar o lado anti-Israel é impressionante. E a gente sabe que a Al Jazeera, inclusive, Israel meio que já aprovou uma lei para expulsar a Al Jazeera de Israel, não sei nem que pé que está isso, mas claro, você vê a Al Jazeera, você não tem nada, nenhum lado israelense, não tem nenhum entrevistado israelense, não tem um lado, é só anti-Israel, virulento, né? Então, o Qatar... Mas, por outro lado, o Qatar quer se aproximar do Ocidente, tá? E tudo que o Qatar quer, que é um país pequenininho, com uma família, né, que lidera lá, tudo que o Qatar quer é força, né? É poder, é força, influência. Tudo que o Qatar quer é influência internacional. Então, o Qatar anda em cima dessa linha, dessa corda bamba de querer, por um lado, ser queridinho do Ocidente, aí faz Copa do Mundo, aí faz não sei o quê, e, por outro lado, ser a favor do fim de Israel e pró do Hamas, pró o Hamas. Essas duas coisas convivem no Qatar, tá? Então, o Qatar, por um lado, nós somos legais e queremos Copa do Mundo, e, por outro lado, vamos acabar com o Estado de Israel. Tá? É normal isso lá. Tá? Então, o Qatar, ele meio que foi utilizado, pelo menos até agora, e se, né, demonstrou quis, né, fazer esse papel de negociador ou de mediador entre Israel e o Hamas, porque joga nos dois lados. Né? Por um lado, quer agradar o Ocidente, então eu vou lá negociar com o Hamas. Por outro lado, né, fala para o Hamas, vou negociar com você agora, mas depois você volta, depois eu te dou mais dinheiro e você ataca Israel de novo. Quer dizer, o Qatar ele é visto como um mediador que você não pode confiar. É um mediador que precisa de mediador para falar com o mediador. E como ele vive nessa corda bamba de querer ser querido do Ocidente, da influência no Ocidente, por um lado, e por outro lado, querer acabar com Israel por motivos religiosos, né? Tudo aqui é motivo religioso. Novamente, quem acha que o Qatar quer acabar com Israel porque acha que tem que fazer Estado palestino e que Israel é colonialista, não é nada disso. A gente sabe que o objetivo do Hamas e do eixo xiita e do Irã é acabar com Israel por motivos religiosos, porque a terra é do Islã e não pode ter uma entidade judaica, não tem nada a ver com o que o Ocidente acha que é o motivo da resistência. Né? Então, o que o Qatar está desde o começo da guerra é nessa de será que eu vou mais para um lado ou vou mais para um outro? Né? E, na verdade, esses boatos agora de que ele vai expulsar a liderança do Hamas de Doha, né, que vivem lá nababescamente, né, em Doha, muito dinheiro, os líderes do Hamas que ainda não foram mortos por Israel, os boatos são de que o Qatar teria chegado à conclusão que, nesse momento, melhor para ele se afastar do Hamas e agradar mais o Ocidente, ter um pouco mais de influência no Ocidente e sair dessa, tirar a mão dessa cumbuca. Então, começou esses boatos, esses rumores de que o Qatar não vai mais ser mediador com o Hamas e vai expulsar a liderança do Hamas de Doha. Mas isso foi há 4 dias atrás. Dos 4 dias, né, dos últimos 4 dias até hoje, as informações são completamente desencontradas. Tem, inclusive, muitas matérias dizendo que Doha
que o Doha já negou. Não, a gente não vai expulsar o Hamas. Né? Como é que você pode ser um negociador e achar e dizer e querer né, convencer o mundo de que você é neutro se você dá refúgio para os líderes do Hamas, né, em sua capital, né? E aí, então, já houve, não, a gente não vai expulsar, não sei o quê. Eu acho que é uma espécie de balão de ensaio. Eu acho que isso foi, esses rumores, esses boatos estão sendo jogados aí como balão de ensaio, para ver como é que o mundo reage ao Catar não ser mais mediador, porque eu acho que o que o Catar quer é que o mundo fale, não, Catar, continua sendo mediador, você é o único que pode fazer essa ponte. E não é o que está acontecendo. Na verdade, o mundo está achando ótimo que o Catar não medie mais, está achando que é melhor o Egito entrar nessa, porque está na fronteira e também entende a problemática do Hamas. Estados Unidos, França, outros países, e não precisa do Jordânia, sei lá, e não precisa do Catar para ficar mediando. E aí, no momento em que o Catar começou a ver que o Ocidente estava mais, não ia ficar pedindo, pelo amor de Deus, Catar fica nessa, meio que voltou atrás, meio que voltou dizendo, não, a gente nunca falou isso, a gente nunca disse que a gente vai se retirar. Quer dizer, a verdade é que a gente não sabe o que está acontecendo, há mais coisas misteriosas do que reveladas, como diz um ditado em hebraico. Então, a gente não sabe se o Catar vai realmente expulsar o Hamas, a gente já sabe que o Hamas, não especificamente o Hamas, mas grupos palestinos radicais já foram expulsos de vários países, já foram expulsos da Jordânia, foram expulsos do Líbano, foram expulsos de vários países, eles ficam andando de um lugar para o outro. Acho que o único país hoje que, de repente, daria esse afago para os líderes do Hamas, ou da Jihad Islâmica, ou, sei lá, de qualquer outro grupo radical, talvez, terrorista, talvez hoje seja o Irã, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer, se vai todo mundo se mudar para Teherã ou se não vai, se foi um tubo de ensaio ou não, ou se realmente está havendo uma mudança estratégica do Catar, ou se realmente o Catar decidiu que, melhor eu sair dessa se eu quero ir a caminho da modernidade, quero me ocidentalizar, quero estar mais próximo do Ocidente, então acho que vou abandonar essa causa. Não sei, talvez não, provavelmente é um dilema interno que eles estão, né, sentindo. Se vai prevalecer aí o fundamentalismo religioso fanático de destruir um Estado judaico no Oriente Médio só porque é judeu, ou se vai prevalecer a vontade de modernidade, de estar em boas relações com o Ocidente, de melhorar, de ter mais influência mundial econômica, de ter mais, né, Copa do Mundo lá. Então, provavelmente é um dilema que eles estão sofrendo nesse momento. Não dá para colocar a mão no fogo, como a gente fala, né, que são por boas intenções, e a gente já vê vários movimentos, né, de países que tentam limpar sua imagem, e aí no caso do Catar, mais especificamente, utilizou o futebol, né, como né, uma forma de se passar como um país democrático no mundo e, enfim, expulsar grupos terroristas, talvez para ser aceito, né, por outros setores, aí, outros lugares, outros países, né, da comunidade internacional, mas não dá para ter certeza, tudo ainda muito recente, né, Dani, ainda mais com a eleição do Trump aí, o que pode mudar na política externa americana, as influências que podem acontecer aí nesses países da Península Arábica, né, que tem uma relação, né, com os Estados Unidos, né, alguns mais, outros menos, como o caso da Arábia Saudita, por exemplo, e vamos acompanhar aqui e ver se é verdade, se vai expulsar, mas independente disso, até hoje, né, como você bem falou, o Catar teve um papel aí de financiamento do Hamas, e muitas vezes até de lavagem de dinheiro, de coisas ilícitas, né, dinheiro que era destinado à população de Gaza, infraestrutura, e a gente muito bem sabe aí que lideranças do Hamas viviam em hotéis de luxo, né, de 5 estrelas aí para mais, ostentando num dos lugares mais caros do mundo, né? Entrando no terceiro e último assunto dessa edição do Expresso, um tema que a gente, né, comentou rapidamente na semana passada, que foi
que se trata das investigações de funcionários do gabinete do primeiro-ministro, né? Uma série de escândalos está abalando o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e várias investigações estão acontecendo ali paralelamente. Dani, quais são esses escândalos e qual o impacto que ele está tendo no governo, na credibilidade do governo e até mesmo pensando na sociedade, né? Se isso é um assunto que está na ordem do dia aí, se está inflamando as pessoas, do que se trata essas investigações. Olha, eu vou dar uma pincelada hoje, dar uma explicação meio básica, a gente pode retomar esse assunto depois, porque ele vai continuar. Como você mesmo falou, está inflamando, é a manchete dos principais jornais, se não é o primeiro item, é o segundo, né, depois da guerra, e certamente isso influencia, isso abala um pouco, muito a credibilidade do primeiro-ministro, que está o máximo possível querendo retomar, querendo reconstruir a sua imagem depois do 7 de outubro. Na verdade, todas essas investigações elas têm a ver com isso, com essa tentativa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de reescrever a história, de reescrever a narrativa do que aconteceu no 7 de outubro e do que aconteceu desde então, para mostrar ele numa luz um pouco melhor. Tá? Então, para isso, e o Netanyahu sempre teve sempre foi obcecado com questões de mídia, né, de como que ele é visto na mídia, como ele é mostrado pela mídia. Então, essa obsessão pode ser vista exatamente nessas investigações, né? Porque cabe muito nessa obsessão que o Netanyahu tem com a mídia e reescrever o papel dele e querer ser escrito nos livros da história de outra forma. Né? Então, eu vou dar uma pincelada. O primeiro caso é de documentos que foram vazados, documentos militares confidenciais que foram vazados por um assessor do primeiro-ministro, quer dizer, uma pessoa que trabalhava no gabinete do primeiro-ministro. A pergunta é se ele era contratado, não era contratado oficialmente, mas ele certamente trabalhava lá, tem imagens e fotos dele o tempo todo lá, por lá, e ele pegou documentos militares, da inteligência militar, que foram, na verdade, roubados por essas pessoas que o ajudaram, e ele vazou esses documentos para a imprensa internacional. A gente sabe que existe uma censura militar aqui em Israel, que certas coisas que são consideradas que podem ser um perigo para a segurança nacional, a censura não deixa que a imprensa local publique, mas a imprensa internacional pode publicar o que quiser. Não está, né? Se você está lá nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, pode publicar, não tem nada vai acontecer com você. E aí, no momento em que um jornal internacional publica alguma coisa, a imprensa israelense já pode falar, porque fala, segundo o jornal tal, aconteceu não sei o quê. Então, às vezes é uma maneira que, se você quer vazar um documento que na imprensa israelense ninguém pode falar, você vaza para a imprensa internacional e aí tudo aí abriu, né? O caso e a imprensa interna também já pode falar do assunto. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. É um cara chamado Eli Feldstein, eu quero que você coloque a foto dele aí, que era na verdade, um cara que tinha trabalhado como porta-voz, tinha trabalhado na assessoria de imprensa do Exército, esse cara. Ele tinha trabalhado na assessoria de imprensa também do Itamar Ben-Gvir, aquele parlamentar de extrema-direita israelense, tá? Então, dá para ver um pouco, né, o perfil dele, se ele era assessor do Itamar Ben-Gvir. E depois de um certo momento, ele foi trabalhar oficialmente ou não como funcionário no gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Também dá um pouco de ideia de que tipo de pessoa está trabalhando no gabinete do primeiro-ministro nesse momento. E ele, ele está preso. Amanhã parece que ele vai sair para prisão, vai voltar para casa para prisão domiciliar, tá? Mas ele já está preso há uns 10 dias. Segundo o que parece, o advogado dele disse que ele disse que ele disse que me disse. O advogado disse que o Eli Feldstein alega que ele fez isso, que ele vazou esse documento porque ele
foi um pedido, não sei se ele falou que foi um pedido do primeiro-ministro, eu acho que no começo ele falou que foi um pedido do primeiro-ministro, depois ele voltou atrás, porque é muito complicado, ele também não pode dizer que o Netanyahu que mandou ele fazer, mas fica implied que o Netanyahu não só sabia do que estava acontecendo, como talvez gostou muito do que estava acontecendo, até porque o Netanyahu depois falou dessa matéria que foi publicada pelo jornal alemão Bild, queria que você botasse agora a matéria. O Netanyahu, depois que a matéria foi publicada, com esse documento confidencial que foi vazado, enviado por esse cara, que vazou por esse cara, para a imprensa alemã, para esse jornal lá do Bild, um jornal bem pró-israelense da Alemanha, aí o Netanyahu comentou em entrevistas, na abertura de reunião do governo, sobre essa matéria. Então, o Netanyahu ficou muito feliz que a matéria foi publicada pelo Bild. Tá? E a matéria diz o seguinte, eu vou falar meio rapidamente, a gente pode voltar para esse assunto depois. A matéria diz o seguinte, que esse documento, que era um documento que, teoricamente, teria sido encontrado no computador do ex-líder do Hamas, Yahya Sinwar, que foi assassinado, mas foi antes do assassinato dele, isso foi em setembro, né, ele foi morto por Israel. Teria sido encontrado um documento do próprio Yahya Sinwar dizendo como que ele ia controlar a opinião pública israelense, que ele estava fazendo tudo para dividir os israelenses, inclusive ele estava promovendo ou dando que a estratégia dele era dar força para a família dos reféns, a família dos sequestrados, para justamente dividir o público israelense. E um outro documento também, que não tem a ver com esse, mas era um outro que também foi vazado para o Jewish Chronicle britânico, é que o Sinwar planejava levar reféns, fugir para o Egito, através dos túneis que passariam, né, embaixo da terra, entre a faixa de Gaza e o Egito, que ele estava planejando fugir para o Egito com reféns. Eu acho que eu comentei, inclusive, sobre isso na época, aqui no Expresso. Esse segundo documento parece que foi completamente forjado, nem verdadeiro ele era, alguém escreveu esse documento, e o primeiro, esse de que a estratégia de colocar os israelenses um contra o outro, que nós do Hamas não queremos nunca fazer cessar fogo, a gente não vai nunca aceitar negociar com Israel, isso tudo é um documento que é verdadeiro, mas que provavelmente não era do Yahya Sinwar, é de alguma outra pessoa que escreveu. Tá? Então, esses foram dois documentos que, na verdade, eles corroboram a visão que o Netanyahu queria passar, de que não adianta negociar com o Hamas, que o Hamas é que não quer negociação de cessar fogo com Israel, que o Hamas não queria e nunca planejou soltar os reféns, e que as famílias dos sequestrados reféns estão ajudando a dividir o público israelense. Quer dizer, a visão do Netanyahu, e continua até hoje, né, é a visão de que só com força, e tem que atacar Gaza, e tem que atacar e acabar com o Hamas pela força, não negociar. E não adianta negociar também um cessar-fogo para trazer de volta os reféns, porque o Hamas não vai aceitar. E está escrito lá, viu? O Yahya Sinwar falou, a gente não vai aceitar de qualquer maneira negociar. E tinha aquela coisa também do corredor Filadélfia, lembra? Que era uma época que o Netanyahu falava, a gente tem que se manter no corredor Filadélfia, porque tem túneis que passam por baixo e não sei quem, não sei o quê, e o Yahya Sinwar vai passar por lá e vai sequestrar os reféns, levar os reféns para o Egito e vai do Egito para Teherã. Tudo isso era balela e, na verdade, corroborava o que o Netanyahu queria naquele momento, que era manter a guerra contra o Hamas e não fazer cessar-fogo para trazer os reféns de volta. Quer dizer, então, se o Netanyahu estava envolvido em forjar esses documentos ou vazar esses documentos, que erroneamente passavam informações que, na verdade, corroboravam o que o próprio Netanyahu estava dizendo, a gente não sabe. Então, essa é o caso que está dando mais pano para manga. Fora isso, tem mais dois casos que eu vou passar rapidinho. O segundo caso é um chefe de gabinete do primeiro-ministro, um dos chefes de gabinete, que é o Tzahi Braverman, pode colocar a foto dele aí, que é um cara bem conhecido aqui,
que ele está sendo investigado por outra coisa relacionada com documentos do gabinete do primeiro-ministro, que é tentativa de forjar ou mudar protocolos de reuniões do governo relacionados com guerra. Tá? Então, por exemplo, uma das coisas que ele tentou e que ele forçadamente, e tem testemunhas, né, pessoas que falaram que isso realmente aconteceu, enfim, já saiu à luz, né, já está sendo divulgado, é que, por exemplo, no dia 7 de outubro, o Netanyahu recebeu o primeiro telefonema às 6h40 e a secretária do primeiro-ministro, que, na verdade, está sendo usada meio como é que se fala com aquelas, quando tem no tribunal, tem aquelas pessoas que escrevem o que está acontecendo no tribunal? Escrivã? Escrivã, sei lá. Então, ela está meio que, ela era secretária só, mas ela foi mudada para o cargo de escrivã, e ela escreveu 6h40, telefonema, não sei o quê. E ele foi para ela e falou, não, foi 6h29. Ela falou, não foi 6h29. Eu estava lá, foi 6h40. Ele, não, muda para 6h29. E ele mesmo mudou, ele mesmo mudou lá no computador de 6h40 para 6h29. Eu não sei o objetivo, por quê? Por que tem que mudar de 6h40 para 6h29, mas não interessa. O importante é que ele tentou tamper with, né? Tipo, manipular e mudar protocolos do que aconteceu, por alguma construção de narrativa que o Netanyahu está construindo. Que ele recebeu, na verdade, o telefonema antes, de que ele já sabia, porque não sei o quê, ou então que ele... eu não sei, alguma coisa que o Netanyahu, alguma narrativa que o Netanyahu está construindo que ele está mudando protocolos, ele, inclusive, quis ver outros protocolos de outras coisas. Enfim, ele começou a mudar e a tentar manipular os protocolos secretos, que são importantes para você entender o que aconteceu durante a guerra, e, obviamente, importantíssimos quando tiver uma CPI, né, sobre os responsáveis. Então, está tendo um esforço no gabinete do primeiro-ministro para manipular esses protocolos. E o terceiro caso também é esse Tsahi Braverman, que teria ameaçado um funcionário. Eu não sei muito bem esse terceiro caso, mas ele teria um vídeo comprometedor de uma pessoa relacionada também a essa questão dos protocolos, e estaria meio que ameaçando divulgar esses vídeos se o cara não fizesse o que ele mandou. Enfim, tudo isso, tudo isso a gente vai descobrir melhor o que realmente aconteceu. Esse Tsahi Braverman está sendo investigado também nesse momento, inclusive, eu acho que hoje. Tudo isso para mostrar que existe uma tentativa do Netanyahu, agora que meio que está acabando a guerra, talvez, o Netanyahu os olhos de Netanyahu se voltam para como que eu vou sair na fita, como que vai ficar a minha imagem. Então, ele está tentando meio que moldar sua imagem pelos protocolos, nas matérias que são vazadas, tudo isso para dar uma sensação de que o Netanyahu não tinha escolha, ele tinha que atacar mesmo, e, na verdade, o problema foi dos militares que não falaram para ele o que estava acontecendo e não dele, que ele, na verdade, não fez nada de errado. Enfim, ele está tentando construir uma narrativa aqui através de... e usando seu gabinete, são pessoas do gabinete para fazer coisas que são contra a lei, que ele não pode fazer. E isso, na verdade, demonstra que ele, no seu gabinete, tem pessoas meio que sem escrúpulos, pessoas que estão passando por todas as linhas da lei, do que deve um gabinete fazer ou não, e que não se importam com usar dos meios criminosos para fazer o que seu mestre mandou, né? Para fazer o que Netanyahu está mandando eles fazerem. Então, é uma tristeza a gente ver num gabinete de primeiro-ministro ter pessoas que usam subterfúgios e usam desse tipo de não pensar no que é lei, ou na moralidade, na ética, digamos assim, né, do funcionalismo público, principalmente no gabinete do primeiro-ministro, só para que o primeiro-ministro fique bem na fita e não seja, que escape da CPI sobre o que aconteceu no 7 de outubro.
A gente vai falando aos pouquinhos um pouco mais sobre esses casos, à medida que a gente souber mais informações. Com certeza a gente vai seguir comentando aqui. São muitas informações e acusações, né, Dani, muito graves, gravíssimas, assim, para a gente dizer, que, enfim, envolve várias questões, estruturas do governo e decisões estratégicas aí. E a gente vai seguir acompanhando aqui, sem sombra de dúvidas, né, nas próximas edições do Expresso, no site do IB também, né, como que vai seguir caminhando aí essas investigações. Com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso, a gente fez um pouco mais curta aqui, corrida, a gente está gravando na quinta, porque amanhã é o feriado. Obrigado a você que chegou aqui até o final, agradecer a Dani também por mais uma semana estar atualizando aqui, comentando com a gente. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, seu comentário aqui embaixo também. E até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, gente.